Boa noite, boa noite, boa noite. Bora começar uma live? Hoje vamos falar sobre propósito. Você quer descobrir o seu propósito? Você quer saber qual é a sua função, o seu desígnio aqui nesse mundo a qual estamos vivendo? Então hoje iremos receber o Mateus. Mateus, ele é cooperador da Assembleia do Ministério de Belém, um grande pregador, prega aí em vários lugares, levando a palavra de Deus, ensinando, instruindo e com certeza ele vai trazer um assunto poderoso aqui dentro dessa live com um tema de propósito. Eu já fiquei perdido em busca de um propósito. Provavelmente você está perdido atrás de um propósito ou você está vivendo o propósito de outra pessoa. Chegou a hora de você instalar a sua consciência e viver o seu verdadeiro desígnio, seu verdadeiro propósito. Tá bom? O Matheus chegou aqui, eu vou compartilhando aqui, Matheus. Já vou aceitar aqui já. Fala, Matheus, tudo bem? Ô, Patinho, tudo bom? Você está conseguindo me ouvir? Tudo ok, graças a Deus. Você tá de boa? Tô bem, graças a Deus, meu amigo. Amém. Tá de boa? Dá pra falar de boa? Não, sim, eu tô dentro do carro aqui, Ah, porque sim. os vizinhos aqui em cima estão fazendo forró. Aí, Eles estão vivendo o propósito deles, né? aí eu queria fazer lá em cima, só que lá em cima não dá. Aí eu vim aqui pra dentro do carro, mas consigo ficar tranquilo. Não, tranquilo. É isso aí, Matheus. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito. Eu vou compartilhar aqui. Aproveita, compartilha aí também. Dá uma galerinha aqui, porque é um assunto bem relevante e as pessoas hoje, infelizmente, estão perdidas dentro de si mesmo, né? Sim, E aí, deixa eu aqui. Que foi? Então, eu já fiz a sua apresentação já, Matheus, mas sinta-se à vontade. Quando convidamos uma pessoa, normalmente é a pessoa que fala mais aqui dentro da live, tá? Então, fala quem é o Matheus, sua idade, sua função na igreja. Sinta-se à vontade. É um prazer estar recebendo você aqui. ô meu querido, prazer é todo meu. Eu fico feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, tenho 26 anos, sou o Matheus. Caramba, 26 E, anos, eu pensava que você tinha menos. Acredita? sério, Sério. não, tenho 26 anos. Atualmente eu sou cooperador na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas não só isso. Eu atuo dando aula, né? Aula de escola bíblica dominical. Agora eu estou na classe dos adultos, mas já frequentei a classe de jovens e de adolescentes. E prego também a palavra, faço parte da mídia. Eu estava até agora fazendo uma arte para a igreja. E é isso. Esse é o meu chamado. Que legal. Esse é o Matheus. E como você descobriu o seu chamado, Matheus? Na verdade, meu chamado eu descobri com pouco tempo mesmo de idade. Meus pais eles contam que minha tia me levou quando eu era bem pequenininho para uma tarde da bênção. E nessa tarde da bênção teve lá a pregação. E no momento inicial da pregação, quem na verdade estava comigo era minha tia, porque meus pais trabalhavam e minha tia, de uma certa forma, cuidou de mim. E ela me levou nessa tarde da bênção e Deus usou a pregadora para falar que teria uma grande chamada em minha vida. Mas passou o tempo e aí, com 6 anos de idade, estava num congresso das irmãs e Deus me batizou com o Espírito Santo com 6 anos de idade naquele congresso. Mas eu sempre havia falado que teria uma grande chamada em minha vida até o meado de
de 8 anos, 9 anos de idade, mas eu ainda não descobria, não sabia qual que era. Com 6 anos de idade, Deus me batizou. Com 8 anos de idade, Deus já me tomava em profecia. E aí fui sendo usado por Deus em profecia durante um tempo. E com início de 9 para frente, lá, começando na pré-adolescência, foi aí que se tornou notório mesmo a minha chamada, que é hoje a chamada para a palavra. Deus me disse que usaria, né, na ministração do Evangelho. E com 15 anos de idade foi quando eu comecei mesmo a pregar. Então teve um período aí de descobrimento em torno de uns 7 anos para mim poder descobrir. Legal, Matheus. Uma jornada aí, tipo, pautada em cima do evangelho. Porque os seus pais já eram evangélicos também, então você já nasceu já, só foi numa tarde da bênção que foi revelado o seu propósito, o seu chamado, né? Sim, Porque nada mais é do que propósito é você ter um desígnio, né? Igual um exemplo, o martelo. Qual que é o propósito e o desígnio do martelo? Pregar prego na parede. Pode usar o martelo em outra função? Claro que pode. Mas eles não vão estar vivendo o seu propósito. E aí é isso que nós queremos falar nesse bate-papo, né? Tem muitas pessoas que quando Deus chama para um desígnio, para um propósito, ela pode ser uma... Eu tenho um jargão que eu uso bastante nas minhas ministrações, que é: nós somos uma peça estratégica na mão de Deus. Nós não sabemos a hora que Ele vai nos usar estrategicamente. Nós só temos que estar disponível para ser usado por Ele, né? Eu vejo muito isso em você. Você sempre em movimento aí, pregando, levando a palavra, né? Isso é toda honra, toda glória para Deus, é igual eu também. E eu também nunca me vi ministrando, o Matheus. Mesmo nascendo num lar evangélico, meus pais sendo evangélicos, eu também cresci numa igreja também evangélica, mas eu nunca me vi tendo o dom da palavra, né? Até porque eu nunca me vi em cima de um púlpito ensinando, pregando a palavra. Já o meu pai não, meu pai é sempre pregador, sempre foi ancião, né, presbítero, então ele sempre estava ali ensinando a palavra. Até que um dia, em 2017, eu fiz um voto com Deus. O meu pai abriu uma loja da Fazendinha, e aí eu tinha que tocar essa loja, e no começo de um empreendimento, nós sabemos que é uma luta, né? Até vir cliente, tudo. Então eu ficava mais sozinho, até que um dia eu falei assim: ó, senhor, eu já estava um pé, os dois pés estavam dentro da igreja, graças a Deus, porque eu já estava casado. E aí eu falei assim: senhor, meu pai prega, eu tenho algumas inspirações de ministrações. Eu gostaria de um dia ministrar a palavra, mas o meu intuito era treinar pessoas, com a profissão que eu escolhi hoje como mentor. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim: faça um voto com Deus. Aí eu sei que o voto é um compromisso sério, né? Porque aquilo que é para fazer, se você fazer um voto com Deus, você tem que ser rápido e ágil para cumprir, para virar uma bênção, não uma maldição. E aí eu fiz um voto com Deus e falei assim: senhor, se o senhor me destravar a minha oratória, me ajudar, porque eu gaguejava bastante algumas palavras difíceis, até hoje às vezes eu tenho uma dificuldade, né? Mas do que eu era antes para hoje, 100%. E aí eu falei assim: senhor, todos os dias eu vou ler a tua palavra, vou estudar a tua palavra e vou estar disponível para servir o teu reino. Depois dessa oração, ô Mateus, o Espírito Santo falou assim: agora Deus vai fazer a sua parte. Aí agora você tem que fazer a sua parte. Aí eu fui fazer um curso de teologia. Comecei a estudar a palavra, comecei a fazer aquilo que tem que fazer, né? Porque não é porque Deus vai te colocar um chamado, um propósito, que você não vai fazer a sua parte. sim. Até a oração é isso, né? Entrar em ação. E aí eu comecei a entrar em ação em 2017, sendo bem resumido, bem sucinto aqui, para dar mais oportunidade para você falar. E aí, em 2017, eu não estava tendo oportunidade de ministrar. E eu falando para Deus: senhor, eu estou preparado. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Porque nós acreditamos estar preparado, mas Deus sabe o momento exato que você está preparado. Resumindo, em 2017, no mês de dezembro, dia 6, numa quarta-feira, eu tive uma oportunidade de levar a palavra. O rapaz que ia pregar não pôde, e aí o ancião me ligou e falou assim: Felipe, você pode dar a palavra hoje? Assim, tipo, de última hora. Aí na hora veio uma voz: você não vai conseguir, você vai errar, você vai gaguejar.
né? Eu acredito que foi ali Satanás querendo me bloquear. Mas também ouvi outra voz falando assim: vai que eu tô contigo. Apenas esteja disponível. Foi dali em diante que eu criei esse jargão. Que somos uma peça estratégica na mão de Deus quando estamos disponíveis. E aí, de lá para cá, Mateus, para honra e glória de Jesus, não paro. Né? Prego também, ensino, treino pessoas. Né? Por quê? Deus ali mostrou para mim: esse é o seu propósito. Você levar a palavra de Deus. E é algo até eu falando com a Mayara, minha esposa, né? Eu tento fazer uma coisa sem envolver a palavra, mas eu não consigo. Parece que quando eu vou fazer uma coisa, até em mentoria, quando alguma mentoria empresarial, eu sempre tenho que envolver algum versículo estratégico relacionado à empresa, negócio, para mostrar para o cliente que também faz sentido ele se conectar com esse manual da vida. Então eu entendi, meu propósito está pautado em cima da palavra. Agora é contigo. Como que Sim. vamos descobrir o propósito nesse mundo tão turbulento que nós estamos vivendo, Matheus? É porque o propósito. Eita, apagou aqui. Em paz. Sai daqui, ô Felipe. Ai. Acho que tem um tempo certo, né, de É, lâmpada. é porque o propósito em si, em específico, ele já é pronto, já está, na verdade, preparado. O que acontece é que durante esse processo de você descobrir, as pessoas elas têm de uma certa forma uma queda. É aí que entra a questão da chamada, né, e vocação. A chamada, ela é porque primeiro de tudo, antes de você ser chamado, você precisa ser salvo. Todo grande propósito, seja pessoal, seja profissional, seja até mesmo matrimonial, esses vêm depois da salvação. A salvação, ela é um grande propósito e é o primeiro de todos os propósitos. Depois, existem pessoas que sentem uma queda e atração por aquilo, mas não conseguem assim, diagnosticar de começo. É como você falou, você, a partir do momento que iniciou, você não consegue mais sair, seja dando uma palestra de mentoria profissional, seja capacitando alguém ou treinando alguém em outra área, aquilo te atrai. E quando aquilo te atrai, é a sua própria chamada, né? E a sua própria vocação. Porque a vocação, ela é um pendor, ela é uma queda por aquilo. Quando você aceita a sua vocação, automaticamente você não consegue sair daquilo, porque a vocação é um imã. Ela te atrai, independentemente do que você for fazer, né? Agora, a chamada é algo muito mais profundo, né? Está atrelado à vocação. E quando a gente vive hoje, a gente tem uma dúvida assim enorme, porque a gente não sabe se vai conseguir, se vai dar conta. Como, por exemplo, o Ministério da Palavra, as próprias dificuldades, né, como a sua, por exemplo, de gaguejar, porque a pessoa quando entra, por exemplo, no nosso ministério, a primeira coisa que vem à cabeça é capacidade de falar, né? Mas o ponto inicial é entender que se Deus ele te chamou e te vocacionou, ele sabe da sua incapacidade, ele sabe que você não tem como prosseguir, mas ele vai te capacitar. Porque a capacitação, ela vem da unção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele te escolhe, te enche, o encher do Espírito já traz a você capacitações. É claro que quando tratamos de capacitação de oratória, a oratória ela é algo natural, mas o conhecimento,
você transpassar a Bíblia de uma forma fluida, natural. Eu admiro demais quem canta. Eu queria muito aprender a cantar, porque é um talento assim fora do normal. A pessoa que tem o talento, que sabe dominar a habilidade, ela já tem um passo um pouco a mais para frutificar e florescer no seu chamado, na sua vocação. Então é aos poucos. Nunca tenha dúvida de quando Deus sussurra no seu ouvido para dizer que você vai ser aquilo que Ele tem preparado para você. Nunca. Porque, de uma certa forma, a dúvida, ela tende a enfraquecer a fé. E quando enfraquece a fé, automaticamente você perde o domínio, perde o controle, sente dúvida de se de fato Deus te escolheu, por que que Deus te escolheu, e aí vem tudo à tona, é um efeito dominó. Então, a primeira coisa a se conscientizar é que, se Deus te chamou, saiba que Ele tem poder suficiente para te capacitar. Isso que você está falando, o Matheus, na hora veio dois exemplos, né? Você falou que quando Deus te chama, ele te capacita, e quando ele te chama e você não aceita, digamos assim, fica um efeito dominó, você fica meio que perdido, né? Sempre caindo. E aí, quando Deus capacita Moisés, que ele chama ele, mesmo ele com as capacidades dele, né, intelectual, como egípcio, mas Deus capacitou ele para libertar o povo lá do Egito, que era uma outra função como líder que ele tinha que ser desenvolvido no deserto. E o outro que Deus designou para um propósito extraordinário, que é Sansão, que eu acredito que cada um de nós temos um pouquinho de Sansão, né? Queremos fazer do nosso jeito, mas o nosso jeito quebra a cara, né? É, Sansão ele teve várias quebras de princípio, né? Ele Exato. foi, ele nasceu para ser escolhido de Deus, Sim. justamente por conta da situação que se situava no momento. Mas Deus, ele, mediante a quebra de princípios de Sansão, ele sempre manteve a sua graça. Sansão não poderia tocar em cadáver, tocou quando matou o leão. Ele não poderia se casar com outra mulher de outra nação, se casou, teve um pacto. É, e teve vários outros princípios, o corte de cabelo, ah, a própria questão da santificação, que ele próprio quebrou, de se misturar com outras pessoas e de casar com outra pessoa. Moisés, ele já teve um preparo, digamos que nos primeiros 40 anos, né, da sua vida. Ele cresceu no Egito, ali já foi uma escola de Deus para Moisés em seu conhecimento. Depois tem a segunda fase, que é dos 40 aos 80 anos de idade. Moisés, ele passa a essa transição de sair do Egito. Ali ele assume, né, o cargo de ser pastor de ovelhas do seu sogro. Então Deus já está, de uma certa forma, direcionando Moisés ao seu chamado, fazendo ele entender a sua vocação. E dos 80 aos 120 anos é onde, de fato, ele vive o chamado. É claro que Moisés, de uma certa forma, não teve tantas quebras de princípio, porque Moisés orava, né? Moisés falava com Deus, diferentemente de Sansão. Sansão era difícil de você ver uma passagem que ele ora. Ele só ora quando ele está passando os últimos momentos da sua vida. E a oração, para quem deseja saber da sua chamada, florescer a sua chamada, cuidar da sua vocação, ela é essencial. É o combustível, né? Sim, é o combustível. Combustível. E aí, ô Matheus, né, dando uma continuidade no de Moisés, digamos que ninguém sai desse mundo sem viver o seu propósito. Porque, igual falando de Moisés, ele começou o projeto dele, o projeto de Deus, com 80 anos.
E já tem outros casos, como o rei Salomão começou mais novo. E em Jeremias, eu acredito, como você mesmo, que teve um chamado mais cedo, né? Então, assim, eu acredito que Deus ele vai clarificar o propósito para a pessoa no momento oportuno, quando ela está buscando ali. Só que a pessoa, por não ter discernimento e uma capacidade de entender, de compreender, ela vai deixar passar, mas não quer dizer que ela vai perder essa oportunidade. Algum momento vai cruzar dentro do caminho dela. É, é porque quando se trata de propósito, principalmente em específico a chamada, existem pessoas que demoram de fato, né? E isso está incluso na própria estrutura da pessoa. Às vezes a pessoa ela demora um pouco para pegar as coisas, para ela entender as coisas, o fluir das coisas. Então, existem situações e situações. Por isso que com essas, Deus ele vai trabalhando devagar, com calma, com cautela, de uma forma fluida e natural. Agora, pessoas que Deus tem um chamado muito rápido, são situações assim muito de repente, né? Como no meu caso, por exemplo, em que eu fui batizado com 6 anos de idade, né? E foi no momento de um culto ali. Então, foi Jesus que decidiu me batizar naquele momento. E eu simplesmente aceitei esse batismo. É, então, tem pessoas que Deus tem um chamado muito rápido. Vai depender da estrutura da pessoa, vai depender do trabalhar de Deus. A gente nunca pode questionar essa decisão soberana de Deus. Ah, por que, que Deus chamou ele mais rápido e eu ainda estou aqui pelejando para descobrir? Por que, que ele está mais à frente do que eu? É porque cada um tem o seu propósito. Deus não tem filhos exclusivos, né? Ele não tem alecrins dourados, mas ele tem pessoas que a estrutura, ela, de uma certa forma, vai muito mais além. Um exemplo, uh, Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que batizou Paulo, foi o mesmo que batizou Pedro. Só que você percebe que o Novo Testamento, mais de um terço é escrito de Paulo e não chega nem a quantidade de escritos que tem de Pedro. Não é que ambos, um foi mais exclusivo de Deus do que o outro. Muito pelo contrário, os propósitos foram diferentes. Pedro teve a sua notoriedade na igreja primitiva como de uma autoridade, de um apóstolo que veio de Jesus Cristo. Então, isso credenciou para Pedro a sua extensão de ministério. Só que com Paulo, Deus ele trabalhou a sua influência, né? Tanto é que ele passou por vários países, treinou várias pessoas, Timóteo, Tito, Lucas esteve com ele. Então você percebe que com cada um, Deus trabalha de maneira diferente. E isso é soberania de Deus. Exato. E uma coisa interessante de questionamento, né? Você falou aí de não questionar, porque normalmente é normal nós questionar. Né? Ah, nossa, mas ciclano tá numa velocidade tão rápida, talvez eu tô no mesmo propósito, digamos assim, eu tô na mesma linha dele, mas ele, vamos supor, a mesma profissão dele e não tá dando certo para mim, por quê? Porque talvez você não tá preparado para receber aquilo que ele já está, né, preparado, né? E Jonas é um grande exemplo disso, né? Sim. A situação de Jonas, a gente poderia ficar falando aqui muita coisa de Jonas. Eu, particularmente, eu tenho uma mensagem sobre Jonas Uau. que ela, de uma certa forma, é um pouco diferente da que se ouve, né? Porque o que se pega em Jonas é a sua covardia. Mas a covardia de Jonas, ela tem um sentido. Porque ele está indo para Nínive. Sim. E se a gente for pegar o contexto de Nínive, a gente vai perceber que a coisa é muito séria, né? E é muito grave. Nínive vivia num período assim caótico. A forma como eles tratavam seus próprios inimigos era uma forma muito diferente
do tempo de Jonas, da forma como as outras nações tratavam, né? Então ele tinha, de uma certa forma, o porquê não querer, Sim. né? Mas esse não querer vai, de uma certa forma, retalhar a si mesmo, porque quando a gente decide um caminho, quando a gente decide entrar por uma porta e quando a gente concorda com o propósito que Deus estabelece em nossa vida, independentemente do como nós andamos, dos lugares que passamos, dos desafios que iremos enfrentar, das turbulências que nós iremos passar, saiba que mesmo Deus que te chamou no começo, terá, né, você terá ele no meio do processo e continuará até o final. Paulo lhe disse que o mesmo Deus que começou a boa obra, ele será fiel para poder terminar. O que se aprende com Jonas, né, principalmente no capítulo 2, em que ele está dentro da barriga, né, de um grande peixe. Muitos falam que é baleia, mas não se sabe ao certo. A Bíblia retrata como um grande peixe. E ele ora, a oração de Jonas ela é muito interessante, porque ele começa a questionar a decisão de Deus. Ele fala: tu me jogastes no fundo do abismo, né? Tu me deixastes e me lançastes e eu estou me sentindo dentro de um inferno. Isso no começo da oração. Quando passa para o meio da oração, ele já reconhece um pouco a sua falha. Eita, entrou de novo. Depois ele reconhece a soberania de Deus. Ele fala, olha, nas minhas palavras, fala assim, olha, talvez o que eu pensei no começo não era como agora, Deus. Então eu vou mudar um pouco aqui a minha concepção. Então, o caminho que nós iremos traçar é Deus que escolheu. E saiba que, independentemente do caminho que for traçado, Deus ele sabe que você e eu conseguimos passar por ele. Sabe que nós temos capacidade de passar por ele. Sabe que nós temos estrutura para poder passar por ele. Então, não tem o que temer, né? Se Deus está conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Exato. Exatamente. Eu também tenho uma mensagem de Jonas que eu parto em cima dessa mesma linha de raciocínio que você mencionou agora. Quase idêntico. Porque o povo realmente fala mais da covardia, mas tinha todo um contexto por detrás. É igual hoje, né? Se chamasse eu e o Matheus fazer uma dupla missionária lá no Paquistão. Se Deus chamar, que mal tem? Vamos que vamos. Amém. Agora, eu vou me colocar à disposição de ir sozinho junto com você? Não faz sentido, né? Deixa Exatamente. um versículo, Matheus, que eu acho que é bem coerente com esse assunto de propósito, que é Mateus 20, ou quer dizer, Jeremias capítulo 29, versículo 11, né? Eu sei bem os seus pensamentos e tenho o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Digamos que é um propósito, né? Deus ele quer nos dar o propósito, Deus quer nos dar uma chamada, Deus quer nos dar um desígnio. É que muitas vezes nós colocamos nossos pensamentos intrusivos e não ouvimos os pensamentos de Deus. E quando Exatamente. colocamos os nossos próprios pensamentos, as nossas ideias em cima das ideias de Deus, automaticamente vai dar errado. A gente tem Exato. que apenas deixar viver a atmosfera daquele que nos chamou. Né? Tem, até falando aqui de propósito, eu vou fazer uma pergunta para você. Tem como eu forçar o meu propósito quando eu mesmo não fui designado para aquilo?
tem como forçar o propósito se você não se designou para aquilo, é isso? Se você não foi designado para aquilo. Aí você quebra a cara. Porque vamos lá. Todas as coisas Deus já estabeleceu para nós. Tudo, né? Agora, quando você vai contra a vontade de Deus, Deus ele até permite, mas não se sustenta por muito tempo. Porque a partir do momento em que você entrega a sua vida a Deus, e que você agora não é dono de si, mas Deus é dono da sua vida, essa decisão de você ir contra a vontade, contra os propósitos de Deus, você vai, de uma certa forma, quebrar a cara. Porque quando nós lutamos, por exemplo, eu não consigo lutar contra um cara de 2,5 metros de altura. Porque ele está muito maior do que eu, tem muito mais força do que eu. E se eu for entrar na briga, meu irmão, se eu conseguir sair vivo, é milagre de Deus. Então, você já percebe que lutar contra coisas que são muito maiores do que você é o mesmo que você pedir para bater a porta na cara. Não vai dar certo. Então, fazer as escolhas muito bem certas, estar submisso, não é? Porque mesmo que você não queira, mas a submissão, ela já é uma escolha. Né? Mesmo que você não goste, mesmo que você torça o nariz, mas a submissão, ela sempre vai te levar a um crescimento, a uma elevação. Né? Eu nunca posso lutar contra Deus. Eu não devo lutar contra Deus. Lutar contra Deus é pedir para você ser, de fato, retirado, você bater contra a parede e tal. Eu de verdade, eu sinto muito medo. Eu digo com toda a sinceridade no meu coração. Eu sinto medo quando a pessoa pega a cadeira e fala assim, eu pedi para Deus, senta aqui na cadeira que agora eu quero falar com você. Eu sinto meio que temor, né? Porque até que nível de intimidade nós podemos colocar, né, esse nível de igualdade com Deus. Eu sinto muito temor. Existem pessoas, cada um com a sua experiência. Eu não estou aqui questionando e nem validando a experiência, né, de cada um. Mas eu em si, eu sinto muito temor, porque eu nunca vou ser igual a Deus a dizer para sentar na cadeira para me conversar com Ele. Né? Assim como eu não posso colocar, por exemplo, um juiz em o mesmo banco do réu ou de uma testemunha, porque é o juiz, eu também talvez eu não coloco Deus no mesmo nível de sentar na mesma cama ou no mesmo espaço que eu. Ele está em um nível muito mais elevado. Tanto é que o salmista, ele diz no Salmo, se eu não me engano, 24, levantai, ó porta, as vossas entradas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, assim como assim como o girassol se curva, né, se declina para o sol, nós também nos declinamos e nos prostramos diante de Deus. Então, se ele falar para sentar, senta. Se ele falar para ir, vai. Se ele falar, fica, fica. Se ele falar, fica em silêncio, fica em silêncio. Não faz mais nada. Show. Eu te perguntei isso, né, por forçar o propósito. Porque Judas ele quis forçar um propósito de ser discípulo, seu chamado. Só que ali, digamos, ele não foi, tipo, escolhido, né? Mas ali nós temos a graça de Deus. Sim, foi a graça de Deus. Mas ele quis, digamos, ter um título, né, de apóstolo. Um título de discípulo. Digamos assim. Ele quis forçar aquilo. Porque ele abandonou, digamos, o status dele que ele tinha para viver um status, porque ele acreditava que Jesus iria revolucionar
Jerusalém, né? Na questão de Judas, ah, mesmo que talvez ele tivesse, de uma certa forma, entre aspas, forçado, mas ali já era um propósito escrito por Deus. Não, sim. Porque nós vamos percebendo, conforme vai se passando os tempos, que Deus ele concede chances a Judas. Porque Deus conhecia. Então, mesmo que Jesus não tivesse convidado, mas ele aceita Judas por perto. Aí já é o primeiro sinal da graça de Deus. Mesmo que Jesus não tivesse chamado verbalmente Judas, mas Judas se aproxima, Jesus aceita. A segunda coisa que nós podemos perceber é que mesmo Judas sabendo, Jesus sabendo da essência de Judas, ele concede função de tesouraria a Judas. Jesus sabia, mas ele concede a Judas essa oportunidade. Nós já temos o segundo sinal da graça de Deus. Depois, conforme vai se passando o tempo e tal, Jesus ensina, né, aos seus discípulos, chama os seus discípulos por perto, e na Páscoa, né, na ceia que se fazia, né, na época de Jesus, Jesus já dá o terceiro sinal. Aquele que pega, põe a mão no prato e traz para mim o bocado, este que vai me trair. E quem é que faz isso? Judas. Então, Deus ele vai concedendo chances de você se arrepender, de você voltar com a decisão, de você mudar, de você transformar, de você decidir ser submisso a Deus, como aconteceu com Judas. E é algo tão complexo o final de Judas, né? Eu participei de um debate teológico. O debate teológico era sobre hermenêutica, né? Na FAESP. Faz um pouquinho de tempo. Rapaz, e esse debate entrou nessa complexidade do suicídio de Judas e pela interpretação bíblica, qual seria a visão pentecostal a respeito da salvação de Judas e tal. E foi um negócio tremendo, assim, porque ele próprio tirou a vida, mas ao mesmo tempo houve manifestações da graça de Deus, então a graça, ela foi até o final ou não foi? E aí, meu amigo, foi algo tremendo, assim. Mas, só para voltar ao assunto, mesmo que talvez a pessoa não vá, não se submeta, não queira, Deus ele vai manifestando aos poucos chances, oportunidades e a sua graça. Interessante porque você falando isso realmente da graça, a gente vê manifestando ali nos sinais, até no ato da entrega de Judas querer entregar Jesus, o próprio Jesus Cristo não chama Judas pelo nome, mas sim fala, o texto diz na tradução amigo, né? E ali eu entendo e compreendo que eu vou morrer na cruz também por você e eu quero continuar a amizade, mesmo você me traindo. Eu quero que você, mesmo você forçando seu propósito, né, querendo ser um discípulo, mas eu quero que você seja um discípulo, mas só se arrependa, faça a confissão, porque eu quero continuar a amizade com você após a cruz também. É que ele não teve a clarificação de um propósito, literalmente. Né? Ele não teve por conta do remorso que ele sente, Exato. né? Sim. Quando esse é um dos pontos que eu acho interessante, Felipe. As emoções. Eu nunca posso me deixar domar pelas emoções. É um Nunca. fruto do espírito, né? Ter o domínio próprio. Sim, porque quando nós somos tomados pelas emoções, acontece o que aconteceu com Sansão. Ele se apaixona, se deixa levar pela paixão, se deixa ser tomado por aquele sentimento e aquela emoção, e ele cai. Judas, ele teve o remorso, caiu. O próprio Moisés também, que levou na Exato, emoção, né? Que se irritou, bateu na rocha. exato. Pedro teve que resistir a Paulo na cara.
por ele pregar só para judeus e não pregar para gentios. Então, são questões que você vê na própria Bíblia Sagrada que, quando se trata de emoção, Salomão é muito sábio em dizer: guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Quando nós estamos inseridos e centralizados em um propósito de Deus, assim, eu nunca posso me deixar levar por aquilo que eu sinto, porque o coração do homem ele é enganoso, né? Até por essa questão própria da juventude, de tratando de propósito, de construir uma família, de se casar. Hoje eu digo que casamento hoje é muito complicado. Não só pelas questões masculinas, mas também femininas. As coisas elas mudaram demais, porque os princípios mudaram, né? O fundamento da família agora se torna outro. E muitas pessoas me aconselharam, até conselhos que pessoas foram tomadas por Deus, chegaram em mim dizendo: olha, Mateus, eu sinto de Deus de te dizer, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida, toma cuidado. Meus pais me aconselham muito a respeito de casamento, da igreja, pessoas falam e tratam comigo a respeito de casamento. E nessa live a gente é de fato uma abertura para se dizer: toma cuidado, casamento não é brincadeira, vida familiar não é brincadeira, construir uma casa, uma família não é brincadeira. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado sempre é pouco. A pergunta que não quer calar, mas você pensa em casar e construir essa Com família? certeza. Com certeza. Ah, maravilha. Exato. E é uma área que, infelizmente, tem sido atacada, né? O inimigo tem conseguido ter êxito, digamos assim, em muitas famílias. Você vê, principalmente no meio evangélico, eu estava vendo uns dados, é onde tem maior índice de divórcio, né? Onde não era para acontecer, mas infelizmente acontece. E entra tudo relacionado ao que nós mencionou, né? O propósito, ambos, as emoções, é bem complexo. É um assunto desafiador. Exato. A questão matrimonial, inclusive em uma das aulas mesmo da Escola Bíblica Dominical, porque nós estamos tratando a respeito da tricotomia, né? E um dos assuntos foi essa parte sexual. Eu estava vendo um outro dado que 56% dos divórcios são relacionados a questões sexuais. Então, você precisa estar muito bem preparado, não só para estar inserido no propósito de Deus, mas em como construir a sua vida dentro daquele propósito específico, né? Porque não basta só eu ter o chamado de pregar e ir lá e pregar. Eu tenho que entender que pregação não me dá recurso, não me dá dinheiro, não me dá casa, não me dá carro. Depende. Vida Se de. você falar um tequinho de pau aí, talvez. Brincadeira à parte. Tem casos e casos aí, né? Mas vida cristã é vida cristã, né? Assim, pastor, para você ter o chamado de pastor, você precisa se estruturar. Pregação, você precisa se estruturar. Vida de louvor, você precisa se. Tudo, entendeu? Para namorar, para casar, você precisa estar muito bem estruturado, né? Porque, principalmente para nós homens, as mulheres elas confiam muito mais na liderança de recurso e administração em nós, né? Então, se o cara não tem um bom emprego, se o cara não estuda, se o cara não tem uma estabilidade financeira, se o cara não tem consciência de maturidade, se ele não está bem preparado, se ele ainda tem aquela
imaturidade, aquelas atitudes de menino, é capaz de não dar certo, né? Tem casos e casos. Tem menina que gosta, né? Dessa estrutura um pouco mais matura. Cada um é cada um. Mas por exemplo, eu acho que atitudes que você considera e que você faz, não só nos propósitos de Deus, mas na construção da sua vida, você tem que entender que cada fase é uma fase. A minha fase de criança já passou, pré-adolescência já passou, adolescência já passou, eu estou na fase de juventude. Essa fase de juventude está me encaminhando para a vida adulta, né? Cada fase é uma fase. Os propósitos de Deus também tem fases. A nossa vida ela tem estações. Cada estação ela passa, né? Mas tudo depende de como você se desenvolve a cada uma delas. Eu acho que quando uma pessoa ela consente e ela se prepara, vai se preparando com os processos, com os propósitos, com as fases, não tem como dar errado. A gente tomba, a gente cai, a gente se machuca, mas tudo é aprendizado. Nada é em vão. Exato, né? Como você falou, as fases da vida, há um tempo para cada coisa, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de frutificar, tempo de plantar. É isso, é você saber desfrutar de cada fase, de cada tempo designado por Deus, né? E aí, como você entrou no assunto de casamento, você aí é uma ideia, né? Você precisa encontrar os propósitos de Deus em todas as áreas da vida, né? Desde o casamento, nas finanças, no negócio, se a pessoa for empresário, empreendedor, em tudo você tem que ver o propósito de Deus naquela área específica. E aí quando você encontra o propósito, aí as coisas começam a frutificar e gerar o resultado tanto que você almeja. Talvez não é aquele que você deseja, mas é o que Deus deseja para você e que vai ser frutificado. Exatamente. É um assunto, cara, que a gente se for aqui. Não, a pessoa vai ficar, vai fazer uma vigília. E nem, também nem permite o Instagram. Mas eu Mas acho a respeito de propósito, o propósito em si nós temos vários na Bíblia, né? Ah, propósito de família, ministério, vida pessoal, até vida profissional e por aí vai. Porque nós estamos tratando de uma forma fluida aqui, na naturalidade, mas tratando biblicamente falando, tem muito mais. Existe muito o mais. propósito da criação de Deus, existe o propósito da vida de Noé, da vida de Davi, da vida de Débora. E cada um deles tem um trabalhar de Deus diferente, propósitos diferentes. Então, é um assunto muito vasto, Muito bom. muito amplo. Eu até fiquei pensando, eu falei, meu Deus, por onde eu começo a falar? Porque quando se trata de propósito, também se puxa a questão da promessa, né? Que Deus tem as promessas dele para poder cumprir, e há quem acha que promessa e o propósito talvez sejam a mesma coisa, mas não. Propósito, tal, alguns propósitos, ou a maioria dos propósitos que nós encontramos na Bíblia, são para algo eternos, algo que é duradouro. Uma promessa pode ser uma promessa duradoura ou pode ser uma promessa a curto prazo, pode ser uma promessa a médio prazo. Propósito não. Propósito é algo eterno. Salvação, um propósito, eternidade. Família é algo duradouro, né? É uma construção de legados e mais legados. Propósito do matrimônio, se não existisse o matrimônio, não teria humanidade, porque a célula da sociedade é a família, é a construção da família, né? Então são várias são várias facetas, né? Quando se fala sobre propósito, é algo tremendo demais, algo muito extenso. Exato. E, Matheus, para a gente finalizar, um conselho de ouro aí para a pessoa.
viver o seu propósito. Rapaz, tem uma frase, ela é um pouco longa. Eu, quando estava fazendo o curso básico de teologia, eu peguei um livro, eu li ela, eu achei muito interessante. Tá na capa da minha Bíblia lá dentro. Mas se você quiser depois postar, eu te mando no particular. Mas uma frase de ouro seria: submeta-se ao ponto de crescer, mas não se decida ter ego para naufragar. Existem pessoas que querem naufragar mantendo ego do que crescer sendo humilde. E não é isso que Deus deseja para nós. A humildade, ela é um dos pontos iniciais para que Deus possa manifestar os propósitos dele em nossa vida. Porque sendo humilde, você é submisso, você é simples, você constrói as coisas muito naturais, muito fluidas. A pessoa que é humilde, você conhece, não só pela roupa que veste, mas pelo modo como cumprimenta, pelo modo como trata os assuntos, pela seriedade que a pessoa carrega, a sinceridade que ela tem. Ela não é falsa. A pessoa que é humilde, ela carrega a verdade entre si. Pessoas humildes são justas, elas não são injustas, elas não gostam de injustiça, porque a humildade, ela tá igual à simplicidade, né? E a simplicidade não quer dizer escassez, mas a simplicidade quer dizer um equilíbrio, nem mais nem menos. É ali o ponto certo. Então, submeta-se a tudo, ao ponto de crescer, mas não mantenha o seu ego para naufragar. Top, Matheus. Obrigado aí pela participação da live. É um assunto, como você falou, é vasto demais. Se fosse esmiuçar isso aqui, teria que fazer uma série. E vendemos para a Netflix, porque tinha que lucrar. Mas é isso aí, Matheus. Deus abençoe. Que Deus possa vir sempre honrar você no seu chamado, no seu propósito. Amém. Que você possa vir crescer como você tem crescido. E é só o começo de grandes coisas que Deus tem para você daqui para frente. Amém. E juntos nos encontrarmos num grande propósito, na grande promessa, né? Na Nova Jerusalém. Esse é o nosso objetivo, o nosso chamado. Amém. Eu que agradeço por essa grande oportunidade que você me deu. Para mim é um grande prazer estar aqui tratando desse assunto e que as bênçãos também possam se estender aí para você, para sua casa, para sua esposa, para sua família. Vocês são bênção de Deus, que Deus possa abençoar os negócios de vocês, né, as decisões, os planos, os sonhos, e que o nome de Deus seja glorificado na vida de vocês, viu? Obrigado Amém. de coração. Manda um abraço pro seu pai e para sua família aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.